agora a gente vai seguir para a nossa segunda fala. Guardem suas perguntas, depois a gente vai ter um tempinho para discutir um pouco. E a gente vai ouvir o professor John Fontanella. O professor John Fontanella é professor titular do programa de pós-graduação em psicobiologia e professor de neurofisiologia e cronobiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e ele integra o painel USP de Gêmeos Brasil. E ele foca, então, os seus estudos na área do desenvolvimento do ritmo vigília-sono dos gêmeos, que é justamente o que ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre sono e sonhos. O título da palestra dele é, então, Sono e Sonhos Compartilhados, entendendo o sono a partir dos estudos de gêmeos. Então, professor John, palavra a todas. Obrigado pelo convite, obrigado especial, professora Emma, é um prazer estar participando deste grupo, e recentemente estive aí no IP, infelizmente agora não posso estar presente, em contato com todos vocês, mas, vou aproveitar esse momento agora, e fazer, uma conversa, ou contar alguns casos, Então, o que eu gostaria, de começar dizendo é o seguinte. Então, por que é importante falar, sobre, gêmeos, Por que estudar gêmeos? E aí eu gosto, muito de comentar que há uma bela música, do cantor e poeta Caetano Veloso, que se chama Vaca Profana, que tem uma expressão, tem uma frase, do qual eu não gosto. Ela representa muito o senso comum, mas eu acho que a gente poderia mudar. E eu tenho feito uma campanha para a gente mudar esse poema do Caetano Veloso. Quem sabe, um dia chega aos ouvidos do Caetano Veloso, ele mude o poema. Porque na música Vaca Profana, Caetano Veloso diz: de perto ninguém é normal. E, na verdade, eu acho que essa frase ela tem um erro, tanto cientificamente como poeticamente. E eu queria, que chegasse até o ouvido do Caetano, e é isso que eu quero, primeira coisa, falar para todos. Que, na verdade, que o poema, a frase devia ser: de perto, ninguém é igual. Porque na hora que eu coloco a ideia da normalidade em oposição ao anormal, ou seja, quanto mais próximo eu encontro a normalidade, eu encontro algo não desejado. E, na verdade, o que a gente encontra é a diversidade. E a diversidade é que nos faz, como espécie, algo tão rico. E de perto, ninguém é igual, inclusive para os gêmeos. Inclusive, é isso que as mães dos gêmeos dizem para nós, os pais, os próprios gêmeos. E isso nos faz ter, uma característica importante, que os gêmeos eles são fundamentais para a gente entender, o comportamento humano, entender como realmente nós funcionamos. Porque nos dá, algumas características, de como o nosso fenótipo se expressa. E aí, basicamente, o que eu queria comentar é em relação ao sono. O sono é algo que eu lembro durante a minha graduação. Eu fiz medicina, no século passado, ou melhor dizendo, no milênio passado, nos anos 80, em que o sono era apenas uma curiosidade. Hoje a gente tem uma especialidade médica chamada medicina do sono. Nós temos, inclusive, profissionais da área da psicologia dedicados, a, inclusive, tratar os distúrbios do sono. Na minha época de graduação, o ronco era simplesmente uma coisa de idoso. Hoje, a gente tem a apneia, sabemos que a apneia mata, que a apneia ela é responsável pela hipertensão, ela é responsável, pelas doenças cardiovasculares, acidentes vasculares, ela contribui para o desenvolvimento do diabetes, e hoje a gente tem tratamento para a apneia. Na minha graduação, os adolescentes, simplesmente por dormir muito e dormir tarde, nós éramos considerados preguiçosos apenas. Hoje sabemos que, em parte, o que ocorre
com os adolescentes é o amadurecimento do relógio biológico, que promove um atraso no início do sono, que faz com que o adolescente tenha mais necessidade de sono. Por isso, é tão importante a gente hoje compreender, né, o sono. E mais ainda, né, estudar o sono dos gêmeos são fundamentais. E é isso, né, que eu queria, né, colocar e discutir aqui com vocês e apresentar tanto para os meus colegas pesquisadores, como para os gêmeos que estão nos ouvindo, né, para as mães que estão nos ouvindo, é que a gente precisa criar, e eu acho que a gente tem essa grande estrutura no Brasil, e o painel USP/Brasil de Gêmeos tem essa grande oportunidade, né, de compreender em muito este comportamento que é fundamental, que é o sono, a partir dos estudos dos gêmeos. Uma das primeiras coisas que a gente, inclusive, quer compreender a partir dos estudos dos gêmeos é o sono do recém-nascido. Algo que toda mãe, né, principalmente as mães, né, passam, que é a dificuldade tanto da mãe dormir, como, né, conseguir com que o seu recém-nascido tenha um horário de descanso, tenha um sono mais consolidado. Geralmente, quando um recém-nascido, quando uma criança nasce, no primeiro dia, ela dorme, acorda, chora, né? Dorme, come, chora, acorda. O mais tempo que ela fica dormindo, mas de uma forma, né, picotada, ou seja, uma fragmentação. Mas com o tempo, esse sono ele vai se consolidando, né, até chegar, né, próximo, né, em algumas crianças aos 3 meses de idade, outras um pouco mais tarde, outras mais cedo. A grande questão, né, é que né, agora o que é que nós temos, né, são um filho, 2 filhos, né, por familiares. Isso significa, né, que a criança, né, tem, né, um amadurecimento é mais tardio, que é o que a gente chama de amadurecimento do sono circadiano, né, ou do sono noturno. E entender quais são os fatores que contribuem, né, para este processo é fundamental para que eu possa criar estratégias tanto de orientações educacionais para as mães, para que este processo de amadurecimento ele possa ocorrer de uma forma, né, mais precoce, mas sem ser um processo antinatural. E o estudo dos gêmeos poderá nos permitir isso, né, que isso é importante. Uma outra fase, né, importante para a gente estudar, né, no estudo dos gêmeos é o sono que nós chamamos de sono diurno. Toda criança, né, dorme, tem o seu cochilo. Nós, pesquisadores da área de sono, nós temos, né, uma concepção que é dizer, olha, as escolas deveriam ter espaço, as escolas deveriam ser de tempo integral e deveriam ter espaço para as crianças dormirem. Deveria ter o espaço em que a criança pudesse estar e espontaneamente dormir. Porém, todos os estudos, e não são tantos que nós temos realizados tanto no Brasil como ao redor do mundo, nos faltam, né, alguns detalhes, né, e principalmente a compreensão sobre o quanto esse sono diurno ele tem características mais herdadas, mais biológicas. E os estudos dos gêmeos são fundamentais, né, para nos dar, né, essas pistas, né, e que a gente possa, né, ter, né, desenvolver uma organização, né, escolar em que eu permita realmente o quanto, até que idade, né, a criança deve ter a liberdade de escolha de ter o sono diurno. A outra fase, né, que é a fase dos adolescentes. Essa é uma fase importante. Nós temos, né, uma coisa importante, que é a mudança nos horários das escolas brasileiras. A gente tem no Brasil, né, a maioria das escolas brasileiras que os adolescentes estão frequentando, que é o final do ensino fundamental maior e o ensino médio, começa às 7 horas da manhã. E o que nós temos de informações até o momento é que os adolescentes, naturalmente, têm um atraso de fase do seu ciclo sono e vigília, fazendo com que eles durmam mais tarde e até necessitem de mais de sono.
né? Ele tem uma maior necessidade. O que faz com que, né, para nós é importante, né, a gente ter, né, essa ideia e poder compreender o quanto, né, a gente pode, né, manipular este horário. E o estudo dos gêmeos é importante nesse aspecto. Por outro lado, a gente tem a questão das desordens do sono. Nós temos hoje, que a área da medicina do sono diz, ó, nós temos a epidemia de insônia, de apneia, né, que são alterações graves que levam em consequência muito grande. Por exemplo, a gente pode, né, alguns dados informam que parte, né, das causas, né, dos principais dos distúrbios que nós chamamos as doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, as doenças neoplásicas, em parte um dos fatores que contribui para o desenvolvimento dessas doenças são os distúrbios de sono, como a apneia e a insônia, né? E a gente precisa compreender com mais detalhe as bases, né, da funcionalidade do sono no adulto, né, e o estudo, né, dos gêmeos vai contribuir a gente entender o componente da herdabilidade, né, dessas doenças. Além das outros distúrbios do sono, que são também importantes, como as parassonias, que algumas delas a gente não compreende, a gente sabe que algumas parassonias estão associadas, né, com os distúrbios dos neurodesenvolvimento, né, algumas outras doenças, como a narcolepsia, um tipo de desordem de sono que tem um componente, né, importante, né, genético, mas que a gente sabe que a hipersonia, a gente precisa compreender o quanto que ela tem a sua contribuição, né, da herdabilidade. E o outro aspecto é a questão, né, dos idosos, né? Os idosos, né, nós já temos, né, naturalmente uma fragmentação, mas nem todos, né? E isso, né, que é importante a gente compreender como esse processo ocorre. Por fim, né, uma das questões importantes, né, que a gente também, né, quer estudar, e eu acho que a população, né, dos gêmeos no Brasil, né, poderá contribuir bastante, né, é que a gente tem um grande mistério na área da ciência, que é qual o papel, ou qual é a função, ou qual a contribuição, né, qual a importância daquilo que nós chamamos de atividade onírica, seja, parte, né, quase um pouco mais, né, de um terço das nossas vidas, nós passamos dormindo e durante, né, o sono nós temos atividade onírica que nós chamamos os sonhos. E o que sonham sonhos, né? E qual a contribuição dos sonhos? Nós temos alguma coisa e nós temos, né, uma particularidade importante, que é compreender, né, junto, né, a uma população especial, que são os gêmeos, que têm características funcionais muito semelhantes, né? A gente não tem estudos sobre isso, mas é uma das nossas proposições, é estudar, inclusive, os relatos dos sonhos, né, dos gêmeos, né, e compreender o quanto essa atividade neural que ocorre durante o sono, ela pode, né, ter, né, um aspecto, uma contribuição da habilidade. Então, é pouco isso que a gente está, né, se organizando, estamos iniciando os nossos trabalhos junto, né, com o painel USP de Gêmeos, né, e esperamos, né, que tanto a contribuição, né, dos as voluntários que participam, né, das pesquisas, né, e também a parceria, né, aqui da UFRN com os colegas, das outras instituições que estão, né, colaborando, né, nesse bonito projeto que é o painel USP/Brasil de Gêmeos. Também aproveito para dizer que estarei disponibilizando também o meu e-mail aqui no canal do YouTube, né, para quem, né, tiver, né, interesse ou está discutindo, né, posteriormente, né, esses aspectos comigo, né. Obrigado, né, e novamente agradeço pelo convite para participar.